Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPC Arretado em mais um vídeo do canal e hoje para falar da última contratação de São Paulo, que está bombando aí, muito se fala nessa contratação, que é o novo técnico do São Paulo, Thiago Carpini. De início eu já peço, né, seu agradecimento por estar aqui, né, acompanhando o vídeo, peço que compartilhe ao final do vídeo. Se você gostou, dê o seu like, seu joinha, é sempre bom ter você aqui. E aí, também eu quero deixar aqui, como um aviso, como um lembrete para você, que nós estamos fazendo uma série, né, no canal, no SPC Arretado, sobre contratações de São Paulo. Já falamos sobre o EC, já falamos sobre o Bombadilha, sobre o Luiz Gustavo, então vou deixar aqui na descrição para que você possa olhar. Se você não tiver muito tempo, como eu já falei até em outros vídeos, se você vem acompanhando, a partir ali dos 5 minutos eu começo a falar se essa contratação é vantajosa ou não. Então, vamos direto ao assunto, falar do técnico Carpini, que é, vamos dizer, essa última contratação. E aí, para fechar, o São Paulo estreia dia 20, para fechar essa série aí, a gente só vai falar do Ferreirinha durante a semana, então espero que você acompanhe, beleza? Então vamos direto ao assunto. Eu começo, e aí não vai ter aquela divisão usual que a gente faz de jogador, é um vídeo até mais rápido, porque eu começo querendo trazer um pouco do histórico aqui para você que não lembra, né? Mas faz quase uma semana o Dorival aceita o convite da seleção. A seleção que é aquela bagunça, né? Tentou um plano com o Fernando Diniz, não deu certo, né? No aguardo ali do Ancelotti, que nunca acertou com a seleção, é bem verdade. Depois o presidente Edinaldo sai, volta, enfim, Mourinho, especulação de tudo quanto é canto, mas a verdade é que o Dorival aceita a proposta da seleção. E aí alguns criticando, porque acham que ele deveria seguir o projeto, e outros falando mal, né, porque, enfim, porque aceitar a seleção é uma bagunça, enfim, alguns defendendo a aceitação e outros não. Eu acho que é questão de opinião, né, é válido as duas opiniões, não quero, né, enfim, entrar, acho que os dois têm sentido, então o importante é que as coisas sigam adiante. Depois dessa especulação, logo nos mesmos dias, aí o São Paulo recebe uma negativa do Vojvoda, depois recebe do Caixinha, e aí as pessoas também criticando, alguns, né, defendendo a permanência desse pessoal nos projetos desse time, e outros criticando, que são caras que treinam times pequenos, precisam ter ambição. Eu acho que também as duas percepções é válida, não cabe a mim aqui falar se uma está certa ou não, mas é bom a gente colocar isso em destaque. E aí começa a surgir nomes, Muricy, né? Fala-se Muricy, e aqui eu vou abrir até um parênteses, eu já falei muito, falo muito isso no canal. O São Paulo dá muito Ibope, né? Ibope, notícia, hoje gera receita, gera dinheiro, né? E essa questão do Muricy, depois que aceitou com o Carpini, falaram que nunca teve em pauta. Mas existem alguns jornalistas, inclusive, tem um aí bem conhecido, que eu não vou falar, mas o cara é tipo Nostradamus. Você sabe a história do Nostradamus? Trazer um pouco de cultura aqui, eu sempre falo isso. Nostradamus falava milhões de coisas. E nessas milhões de coisas é óbvio que alguém vai dizer que ele acertou alguma coisa. Alguém vai dizer que ele acertou a pandemia, alguém vai dizer que ele acertou o 11 de setembro. E esse jornalista é isso, ele sai lançando milhões de coisas e, enfim, numa dessa ele acerta. Nesse caso, né, não tinha nada a ver o Muricy. E aí começa a falar alguns nomes, o Carpini entra na jogada, né, também o técnico do Cuiabá, que não me lembro o nome dele, mas começa a surgir, falar até no André Vilas-Boas, enfim, como sempre sai um técnico, fala isso do São Paulo. Depois ali fecha mais ou menos em 4 ali, né, que seria o Caçapa, enfim, quem lembra, treinou o Botafogo, mas está aí no time da Bélgica fora. Pedro Martins, que é um português que eu nem conheço. Depois o técnico do LDU, que, enfim, que só ganhou também a coisa com o LDU. Vem o Carpini também nesse meio. E no meio aparece o Pesolano, aquele que treinou o Cruzeiro, que estava quase como certo. Mas aí o São Paulo faz a entrevista com o Carpini e, enfim, fecha com o Carpini. É importante também destacar, pessoal, que isso é uma coisa que eu sempre falei, muito disso que eu falei, né, de notícia de São Paulo. Esses treinadores como Pedro Martins, Pesolano, que estavam ligados a clubes, é muito difícil São Paulo tirar. A condição financeira de São Paulo não permite isso. Né? Por mais que alguém venha falar, mas o São Paulo não ia conseguir tirar o Lucas, vê o Lucas. Só que o Lucas tinha acabado o contrato. Né? Renovar também, o Jair Rodrigues a mesma coisa. Uma coisa é você fazer isso, outra coisa é você ir no time, né, e meter dinheiro e tirar aquele técnico. Não conseguiu fazer isso e ver o Carpini que, aí eu começo dizendo que para mim, né, foi o mais barato tirar e a melhor opção é dos que tinha. Não dá para imaginar que vai vir um Dorival, né? Um jogador experimentado. Inclusive, teve uma emissora aí que falou uma coisa assim, eu sempre falo, é incrível você ver os jornalistas que se preparam tanto, né, como qualquer profissional, e falar cada besteira.
Teve uma emissora aí que eu não vou dizer qual é, mas começa com G e termina com O, que falou que a carreira do Dorival foi meteórica. Pô, o Dorival, por onde passou, já tem mais de 20 anos de carreira, por onde passou foi campeão. Quem não lembra daquele campeão do Santos? Então, assim, parou um tempo, fez um ano ali meio que sabático, e depois, quando voltou, manteve um padrão muito bom. Ceará, Flamengo, São Paulo e seleção. Então, não vem dizer que é uma carreira, isso é um desrespeito com o Dorival. Então, assim, quando se vê informação, é bom dar uma análise crítica. E aí fecha com o Carpini. E eu começo a falar do Carpini, pessoal, falando que, assim, é um cara de, acho que 39 anos, muito novo, né? Tá nessa nova era de treinadores aí, muito promissor. E treinou o Água Santa, como a gente lembra, o Água Santa, que a gente foi eliminado, enfim, chegou na final. E depois o Juventude, que pegou no rebaixamento e depois levou até a ascensão para a Série A. Importante falar que é um fato, assim, os times do Carpini, eu vi um pouco o Juventude, mas vi, né, o Água Santa, deu para acompanhar, mas são muito organizados, né? Ele preza muito pela organização. Agora, eu vou deixar um vídeo aqui do PVC, que eu acho que é um cara que eu respeito muito, que fala um pouco do estilo de jogo, que é o que está falando muito do estilo de jogo do Carpini. Só que falar assim, o Carpini é defensivo, o Carpini não fica com a bola. Eu acho que qualquer análise dessa daí, pessoal, tirando isso que é muito organizado, assim, qualquer análise é mera especulação. Porque é preciso analisar os times que o Carpini tinha. Por exemplo, o Água Santa, ele era reativo porque ele não tinha jogadores de velocidade, muitos jogadores de qualidade, né? Então é muito mais fácil você, assim como foi no Juventude, você jogar um monte de jogador e defender ali bem, do que você botar para o ataque. Já no São Paulo ele vai ter muitas peças, né? Ele tem o Rames, ele tem o Lucas, ele tem um jogador de velocidade que estão chegando, o Ferreirinha. Então como ele vai armar isso, aqui você vai ver nesse vídeo do PVC 4-1, 4-1, né? Enfim, 4-2-2-2, enfim, ele tem várias possibilidades e não dá para imaginar que o que ele fez no Juventude ele vai fazer no São Paulo. Você pode até montar aí e pensar alguma coisa, mas tudo isso acaba sendo especulativo. Mas como eu falei, para mim, assim, de fato, é um muito organizado, um cara muito trabalhador. Eu lembro de uma matéria que fez, né, com ele no Paulista, falando que ele admira muito o estilo de Abel, né? Então, assim, é um cara que exige dos seus jogadores muita concentração. Então, isso é um fato. Agora, outro fato também que eu não posso deixar de colocar aqui é o seguinte: é um treinador que, se um mês não mostrar resultado, ele está fora de São Paulo. Porque a pressão do São Paulo é muito grande, a torcida vai ficar muito em cima. Inclusive, né, o pessoal até falava, a diretoria está preocupada por trazer um treinador que tenha uma experiência, né, por causa de jogadores rodados, como o Rafinha, como o Lucas, como o Rames, né, o próprio Calegari. E assim, vem um treinador muito jovem, né, um treinador que tem quase a idade do Rafinha, se a gente olhar. Só que a questão é isso: se ele implantar as ideias e as ideias deles funcionar, beleza, né, e todo mundo vai comprar as ideias dele. É mais ou menos o que aconteceu no Juventude. Né, o cara chegou, foi botando, o Juventude foi empatando, ganhando, foi subindo. E lá tem jogadores experientes. Eu acho que o Nenê estava por lá. Então, assim, é comprar ideia. Se comprar ideia e se for isso tudo fluir bem, ele tem uma vida longa no São Paulo. Acho que uma vida até duradoura. É um treinador para se investir, para trabalhar, e se der certo, né, possa ficar 4, 5, 6 anos, enfim, fazer uma boa carreira no São Paulo. Agora, se não, como eu falei, se as ideias nos encaixar um mês, provavelmente o pessoal já está pedindo a cabeça dele. Isso é um fato. Beleza? Só um dado também interessante no final, eu vou deixar aqui. É um cara que ao longo do ano, em quase 50 jogos, 40 e poucos jogos, só perdeu 8 vezes. O que mostra mais uma vez que ele preza pela concentração, pela organização, né, nesse aspecto assim, de não levar gol, e aí essa questão defensiva. Mas também é um cara que, como fala da posse, por exemplo, o Juventude foi o quarto time de maior posse na Série B. Então, assim, também tem posse. Agora, é como eu falei, a questão das peças, como ele vai usar as peças, beleza? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês do Carpini. Aqui, fechando esse vídeo, né, abrindo um parênteses, né, o São Paulo avança na Copinha, o São Paulo que vem muito estável nessa Copinha. Eu não fiz vídeo porque eu acho que não é merecedor aí da sua atenção, né, mas mesmo nessa estabilidade, avança para a terceira fase. E assim, se for estável e chegar a ser campeão, para mim, maravilha. Né, tem umas peças boas, o Negrucci, que a gente conhece, né, o Caio também, que voltou, perdeu até um pênalti, avançou nos pênaltis aí contra o Ceará. Enfim, então a Copinha o São Paulo avança, beleza? Então fechamos aqui, né, o vídeo sobre o Carpini. Só vai ficar faltando um vídeo do Ferreirinha, já que o centroavante não veio. Isso para mim é muito preocupante. O lateral, que ele poderia ter, também não veio. Então assim, ficou faltando realmente umas peças, muito em função desse planejamento que foi desmembrado. Aí perdeu o Caio Paulista, também perdeu o técnico. Mas eu acho que pelo menos o que veio tem como ajudar bem o São Paulo, beleza? Então, uma ótima semana para vocês arretado. Se gostarem do vídeo, curta, compartilha, né, e passe para todos os seus amigos e familiares. Um abraço!